Bom dia! Nordeste Acontece começando agora aqui pela Band. No programa de hoje vamos iniciar uma série de reportagens sobre os pré-candidatos à sucessão municipal em algumas das principais capitais do Nordeste. Vamos começar por Fortaleza, onde o cenário político está fervendo, muitos partidos já definindo seus candidatos. E eu estou aqui com o presidente estadual do PSDB, Marcos Calles, e durante o programa de hoje nós vamos falar, obviamente, sobre política. Sucessão municipal está se aproximando, então a gente já vai começar a conversar com alguns políticos, alguns pré-candidatos, mas também vamos abordar política estadual, política nacional. Para começar, Marcos, recentemente você fez uma reunião com o Diretório Regional. Como é que está o PSDB hoje no Ceará? Bom dia. Bom dia, Nivaldo. Bom dia a todos os seus telespectadores do programa Nordeste Acontece. É um prazer. Na verdade, na última sexta-feira, nós tivemos um encontro regional do PSDB. Vários diretórios municipais do Centro-Sul, naturalmente ciceroneado pelo Diretório Municipal de Iguatu, fizemos esse encontro para vermos as dificuldades e as perspectivas de cada diretório municipal. Naquela região estavam presentes, ou se encontraram presentes, 22 municípios, representantes de 22 municípios, e existe, na realidade, um estímulo muito grande das pessoas ainda que estão no PSDB aqui no estado do Ceará. As pessoas estão fazendo agora o partido. O partido foi governo muitos anos, não tinha o hábito, não tinha o costume, não tinha o trabalho de partido. E agora, sim, nós estamos definidos que teremos candidatos a prefeito encabeçando a chapa em vários municípios. Para dimensionar o tamanho do partido, nós somos aqui no estado do Ceará 184 municípios. Sim. Dos 184, nós temos 168 presentes com diretórios municipais ou comissão provisórias. Nós teremos 55, como eu disse anteriormente, candidatos encabeçando a chapa. A nossa perspectiva é de que neste ano a gente possa eleger 30 prefeitos aqui no estado do Ceará. O PSDB, você se referiu que já foi governo por muito tempo aqui no Ceará. Também já foi a nível federal com o Fernando Henrique, mas no Ceará o PSDB durante 20 anos, até um pouco mais, foi governo e era considerado um grande partido. Atualmente o PSDB sofreu não sei se posso chamar de baixa no seu número de deputados, também de prefeitos, o que obviamente reduz o partido, a importância do partido. Isso tem, até que ponto, Marcos, isso reflete na força do partido, na motivação da sua militância? Na realidade, esses parlamentares da Assembleia Legislativa, eles já apoiavam o governo do Estado. Então, eles migraram do PSDB para partido da base aliada do governador. Para a gente, tinha até um certo desconforto, porque a executiva estadual se posicionava em alguns momentos contra determinadas mensagens do governador, ou seja, matéria do governador, e os parlamentares não cumpriam a determinação partidária. Ficava constrangedor para a executiva estadual e dava margem para que a população pudesse interpretar se o PSDB é ou não é oposição aqui no estado do Ceará. Nós somos oposição ao governo estadual e ao governo federal. A nossa posição é clara. Então, para a gente, de certa maneira, foi melhor esses parlamentares terem ido para já a base aliada do governador. Em relação ao interior do estado, tem um equívoco. O PSDB ele está vivo como nunca. As pessoas estão conscientes disso. Só ficaram no PSDB aqueles que são realmente vinculados ao partido. Marcos, você se referiu agora há pouco da posição desses deputados
recentes que saíram e foram basicamente para o PSD, né? Esse novo partido que foi criado. Mas você também, no primeiro mandato do Cid, no primeiro governo do Cid, você foi secretário de Justiça e Cidadania e no segundo na sucessão você se lançou candidato. O que foi exatamente aquilo? Você, para mim, por exemplo, não ficou muito bem claro. Claro que para boa parte da população as pessoas já entenderam. Mas aproveitando que já faz um tempinho que isso aconteceu, vamos voltar a essa cena e explicar isso de novo. É verdade. Eu votei e trabalhei para o candidato do meu partido. Nas eleições de 2006, o candidato foi o doutor Lúcio Alcântara. Trabalhei, perdi, fomos derrotados, certo? E após as eleições, houve um convite por parte do governador para que eu fosse compor o staff de secretariado do governador. Fiquei honrado, mas eu tenho uma disciplina partidária. Conversei com a executiva estadual, porque o convite era, na ocasião, em nível de estado. Quando é em nível de município, você conversa com a executiva municipal. Conversei com a executiva estadual e, naquele momento, eu externei a não pretensão de ir. Sim. Foi o inverso. E a executiva estadual pediu que eu representasse o partido no staff governamental. E fui exercer o cargo de secretário da Justiça e Cidadania. Passei 3 anos e 3 meses na secretaria, defendi o governador, trabalhei e entendo que fiz um bom trabalho na Secretaria da Justiça e Cidadania. Até hoje, pelo menos, existe esse reconhecimento. Defendi que nas eleições de 2010 nós tivéssemos coligados, mas durante esse período, em alguns momentos que surgiam crises entre a bancada do PSDB, 14 deputados estaduais na Assembleia, e o governo do Estado, quando era indagado pela imprensa, eu já dizia, eu estou ao lado do meu partido. Se o meu partido está insatisfeito, eu sou o primeiro a sair da secretaria para essa exoneração na mesma hora. Eu sou disciplinado. Bom, diferente do que ocorreu, as pessoas achavam que eu me lancei candidato a governador. Muito contrário, eu me preparei para ser candidato à reeleição, ia disputar meu 7º mandato de deputado estadual, tinha uma base eleitoral razoável, com 13 prefeituras me apoiando, alguns ex-prefeitos, eu acho que estava bem estruturado para a minha reeleição. Quando, no mês de junho de 2010, e nós sabíamos da aproximação da família Ferreira Gomes com o ex-senador Tasso Gereissati. Então, nós sabíamos dessa aproximação. No início do mês de junho, o senador Tasso Gereissati, então senador, procurou contato com o governador. Ligou 3 vezes para o governador e não houve resposta. A intenção, obviamente, era compor uma aliança. Compor uma aliança, nem que fosse informal. Sim. Certo? Então, o que ocorreu? Nessa ocasião, mais ou menos no dia 19, que era um domingo, a executiva estadual me chamou, ao lado do então senador Tasso Gereissati, e disse, olha, Marcos, nós estamos com uma indefinição. A nossa convenção está marcada para o dia 26 de junho de 2010. Nós estamos no dia 19. E não sei até hoje qual é o posicionamento. Então, só sei que houve um afastamento da família Ferreira Gomes com a família do senador Tasso Gereissati, com o próprio Tasso. E aí o partido entendeu que nós devíamos ter um candidato próprio, e aí eu me dispus. No dia 21 de junho de 2010, foi anunciada a minha candidatura e fui para a luta eleitoral. Para alguns, aquela atitude de você se candidatar ao governo contra um governo que você próprio participou foi um erro, uma estratégia política. Analisando a cena hoje, onde você tinha uma eleição praticamente garantida como deputado estadual para o seu 7º mandato, valeu a pena? Eu entendo que valeu. Conheci muita gente, até porque já estava na vida pública, ou estou na vida pública desde os 19 anos.
Meu primeiro mandato foi com 22 anos. Nesse período dos 24 anos como deputado estadual, fui 2 vezes presidente da Assembleia, fui 2 vezes primeiro secretário, que é o segundo cargo mais importante da Assembleia Legislativa, fui secretário de Estado e, naquele momento, naturalmente com a eleição bem arrumada, bem quase que garantido, fui para a missão partidária, não tenho nenhum arrependimento. Falo de coração, não tenho frustração. Nesse período que eu estou sem mandato, voltei para a universidade para fazer a especialização em gestão pública, já estou com mais da metade do meu curso de especialista em gestão pública e estou organizando o partido no estado do Ceará. É uma nova experiência, a gente não vive só de mandato. O homem público ele não necessariamente tem que ter um mandato, ele pode estar em outras atividades públicas. O PSDB tem, pelo menos aqui no Ceará, um ícone, vamos chamar assim, muito forte, que é o ex-senador Tasso Gereissati. Com a sua derrota ao Senado nas últimas eleições, alguns, até do meio político e as pessoas de uma forma geral, entendem, e ele, através das suas próprias declarações, dizendo que não voltará tão cedo à política e tal, você que convive com ele, você acredita nisso, que ele não vai voltar mais? Eu não acredito e posso lhe garantir que nas eleições de 2014 ele estará presente. Não posso lhe afirmar o cargo que ele irá disputar, mas que o senador Tasso estará presente nas eleições de 2014, eu não tenho a menor dúvida. Marcos, essa semana você recebeu aqui no seu gabinete, aqui no diretório do PSDB, membros da Diretório Nacional, onde vocês pretendem fazer um recadastramento. Como é que vai funcionar isso? Explica aqui para a gente entender bem. Vou procurar ser o mais breve possível para não tomar o tempo todo. O ano passado eu apresentei uma proposta à Executiva Nacional de fazermos um recadastramento. E a Executiva Nacional nos chamou a Brasília este ano, em janeiro, e disse que ficou aprovado Ceará, Pernambuco e Espírito Santo. E nós vamos ser pioneiros aqui no estado do Ceará. Eles estiveram aqui nessa primeira etapa que vai até o final de junho. Nós pretendemos recadastrar 30 mil eleitores, ou 30 mil filiados, que representam 50% do número de filiados que nós temos no estado do Ceará. Nós temos 60 mil. E, após as eleições, nós iremos dar continuidade a esse recadastramento. Primeira etapa, 50%. E, após as eleições, os 100%. Esse recadastramento, ele já considera, por exemplo, esses aspectos que estão bem claro, bem explícito na lei da ficha limpa, ou seja, vocês ficarão atentos já a partir do cadastramento desses possíveis candidatos, que acho que é esse o caminho, em relação à ficha desses inscritos? Na verdade, o partido já havia deliberado que não teremos candidato a nenhum cargo, vereador, vice-prefeito e prefeito nessas eleições, que estivesse incluído no ficha limpa. A decisão do Supremo só convalidou a iniciativa e a deliberação partidária aqui no estado do Ceará. Que a origem tem que ser aí, não é, Marcos? Exatamente. Você faz a primeira seleção e a segunda seleção, quem faz é o eleitor. O PSDB a nível estadual e a nível federal, obviamente que é oposição ao PT, enfim. Mas é uma oposição quase que solitária. Em Fortaleza, na Assembleia Legislativa, o governador tem uma ampla maioria. Isso não dá um desestímulo, Marcos, ser uma oposição onde você sabe que por mais alto que você grite, poucos irão ouvir? Não, na verdade não. Até porque você não faz oposição só com parlamentares. Você falou no caso específico da Assembleia Legislativa. Nós fazemos a oposição através do partido, o dia a dia, fazendo as críticas construtivas, até porque nós temos experiência de governo. Naturalmente, os parlamentares, eles buscam solidariedade lá no parlamento. E quando se apresenta uma propositura, seja projeto de lei,
seja um requerimento pedindo informações ou qualquer coisa similar, ele gostaria de ter aprovação. Como a base do governo é muito ampla, ele não conquista aquela aprovação. Pode trazer em algum momento algum desestímulo, mas a voz dele não cala. Aqui, a Assembleia Legislativa tem o privilégio de ter um canal aberto de televisão e uma emissora de rádio AM também FM, transmitindo toda a sessão em tempo real. O ex-governador e ex-candidato eterno, se é que eu posso assim dizer, à presidência da República, José Serra, se lançou a pré-candidatura em São Paulo à prefeitura. Isso tem mexido um pouco com a política nacional. Mexe também com a política, a sucessão municipal? Eu entendo que fortalece. Isso traz um reflexo, como São Paulo é um município grande, o maior, e o terceiro maior orçamento, primeiro a União, depois o Estado de São Paulo e o terceiro a cidade de São Paulo. Isso traz um reflexo positivo para o partido nas demais regiões, nos demais municípios. Isso fortalece os pré-candidatos a prefeito do PSDB. Bom, você que está aí nos assistindo, estamos conversando hoje com o presidente do PSDB no Ceará, Marcos Calles. E no segundo bloco, claro, a gente vai continuar conversando com ele. Agora você fica com os destaques desta semana. Políticas dos setores tecnológico e criativo foram destaques na InfoBrasil 2012. As atividades e políticas desenvolvidas no âmbito dos setores tecnológico e criativo da Prefeitura de Fortaleza foram discutidas durante a InfoBrasil 2012, que aconteceu nos dias 14, 15 e 16 no Centro de Convenções. Este ano, a Prefeitura apresentou ações de elaboração, planejamento e execuções das políticas públicas de desenvolvimento do polo tecnológico e do polo criativo de Fortaleza, além dos projetos relacionados com tecnologia da informação, economia criativa e mídias digitais. Município de Maracanaú comemora 29 anos de emancipação política. 29 anos não são 29 dias. É bom dizer que Maracanaú emancipou-se de Maranguape, né? Sim. Que é a terra de Chicanismo, vizinha a Fortaleza também, e que tem uma população de 100 mil habitantes. O seu filho, Maracanaú, já tem 215 mil habitantes. Olha aí. Né? Então, Maracanaú realmente cresceu bastante em relação à sua cidade mãe, que é Maranguape. Então, nós temos uma vasta programação, começando inclusive com a inauguração, né, da estrada, ou melhor, da avenida duplicada, iluminada, com calçadas largas, com cantando central, a Avenida Jornalista João Ramos.